Boa noite, queridos casais. Boa noite, querida família. Amém. Se vocês estão alegres em poder me ver aqui pessoalmente, eu estou 100.000 vezes mais alegre porque estou vendo vocês também pessoalmente e não através da telinha, tá certo? Graças a Deus. O Senhor nos tem conduzido ao longo desses anos para que a sua vontade seja feita em nossa casa, para que sua vontade seja feita na nossa família. O tema desse nosso encontro é o rio, a árvore e a família. Porque esse encargo ainda é o encargo ligado à conferência passada sobre a nossa missão, que é a edificação do corpo de Cristo. E sem dúvida, a edificação do corpo de Cristo passa pela edificação do casal, correto? Então, dentro da palavra que o Senhor tem dado para as igrejas, nós vamos entrar nesse encargo e vamos aplicar essa palavra atual para o nosso viver, para o nosso relacionamento. Quando falamos de edificação, muitas vezes pensamos assim, muitas pessoas juntas, né? Agora precisam ser edificadas. E quando pensamos sobre edificação, diz como é que nós vamos fazer isso, como isso será possível. Eu gostaria de dizer uma coisa que é muito importante, que eu quero que cada um se lembre. A edificação se inicia na nossa pessoa. É algo que começa em mim. Se eu quero participar de uma edificação, se eu quero fazer parte disso, e ser alguém ativo, eu tenho que ver que esse processo se inicia em mim. E é claro que esse processo se desenvolve. Começa em mim, também nas pessoas à minha volta, e aí vai progredindo, se desenvolvendo até que a edificação seja operada. Então, há uma preparação para que haja a edificação. E nós vamos, inicialmente, tocar essa realidade no livro de Gênesis, utilizando Gênesis 1 e Gênesis 2, porque nesse semestre que passou foi falado muito sobre o rio e a árvore. Correto? E é isso que nós queremos fazer, é aplicar isso para a nossa vida, para o nosso casamento. Então, Gênesis 1, 26 a 28, eu vou ler para os irmãos. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando nós lemos esses versículos sob o foco, debaixo do encargo da edificação, esses versículos se abrem para nós. Então, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós precisamos ver que essa imagem e essa semelhança se expressa na edificação. Por quê?
Porque não se refere a um homem. Vocês estão compreendendo? Não se refere, quando ele diz façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele não se refere a um homem, mas a um homem edificado. Isto é, as pessoas edificadas. E quando ele fala também sobre o domínio, é o mesmo princípio. E nós sabemos que a raiz, o embrião da edificação é o casal. Por isso é tão importante essa visão da edificação. E essa visão vivida por nós de uma maneira real. E no versículo 27 diz, criou Deus, pois o homem, à sua imagem. Aqui está no singular. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E diz, homem e mulher os criou. Está vendo? Porque quando ele diz, o homem criou Deus, pois o homem, à sua imagem, isto é algo edificado. Edificado de que maneira? Homem e mulher. Compreenderam? É isso que esses versículos da Bíblia mostram. E Gênesis 1:28 diz, Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Depois diz, dominai. Nós sabemos que, quando falamos da imagem, semelhança e domínio, nós podemos ver que o domínio vem da imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus vem da edificação. Porque é impossível um homem expressar Deus, mas um casal pode expressar Deus. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, não é? Ele está falando do casal em Efésios. E qual é o princípio disso? Se a autoridade e o domínio vem da expressão, vem da imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que o domínio vem de Deus, isso quer dizer que os céus governam a terra. Há um governo celestial. Aí nós podemos perceber que um casal tem uma responsabilidade, que é a de expressar que o governo é dos céus. E nós sabemos que Deus é vida. E Deus quer que o homem se multiplique. Mas por que Deus quer que o homem seja fecundo, que o casal seja fecundo, se multiplique e encha a terra? Por quê? Porque Ele quer a multiplicação da imagem e semelhança de Deus. Correto? Isso é o que está no coração de Deus. E é assim que vai encher a terra e vai sujeitar a terra. Ontem, falando para os pais, nós mencionamos vários desses versículos e nós também mencionamos como é importante nós termos essa imagem, semelhança e domínio, porque essa é a essência que deve ter nas nossas vidas. Estou aqui preparando o caminho para depois entrarmos no rio e na árvore, tá? É por isso que eu estou preparando o solo aqui, entendeu? Eu quero que vocês guardem bem
esses pontos, esses princípios que eu estou falando. Tá bom? Depois dele ter falado, abençoado o casal, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E ontem nós falamos sobre a questão de ser fecundo, significa ser frutífero, no original hebraico, né? Ser frutífero. Nós precisamos perceber que isso tem uma ligação com Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, essa questão de ser fecundo é ser frutífero, mas não simplesmente frutífero no aspecto físico, mas também frutífero no aspecto espiritual. Isso é possível para nós ou não é? É. Por que que é possível? Por quê? Porque essa foi a bênção que nós recebemos. Não é? Aqui diz, Deus os abençoou, ele disse. Isso é uma bênção de Deus. Se Deus abençoou, é possível. Se Deus abençoou, acontece. Nós vimos, estudamos em Efésios, né? Como é que o livro de Efésios começa? Que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, não é? Começa com bênção. Então, a vida de um casal começa com bênção para serem frutíferos, para multiplicarem, encherem a terra e sujeitar. Então, lembre-se, ser fecundo significa ser frutífero, tá? Multiplicar, encher a terra e sujeitar. Está vendo? Isto é, vida e autoridade. Essa é a realidade do reino dos céus. E Gênesis 1, 29. Diz, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então Deus deu para o homem, Deus deu para o casal um alimento. E esse alimento tem uma característica, tem semente. Semente é a essência da vida. Você olha para uma semente, um grão. Mas esse grão tem um segredo e tem um valor tremendo, porque tem vida dentro da semente. Não é? Lembre-se disso, tá? Porque nós vamos entrar nesse assunto um pouquinho mais tarde. Semente é para ser semeado. Correto? Então Deus dá para o homem comer, e o que ele come é para depois ser semeado. Né? E foi isso que a gente viu o semestre inteiro, não é? Dentro do falar de Deus. É esse princípio. Se você come o que Deus ordenou, você tem semente. Bom, vamos agora para Gênesis 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden,
na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 15 de Gênesis 2. Gênesis 2:15. Diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o Senhor plantou um jardim e colocou o homem nesse jardim e ele pediu para o homem cultivar e guardar esse jardim. Nós cantamos um hino, né? Que nós somos o jardim de Deus, não é isso? Esse é um princípio importante. Então, nós vamos falar isso ainda daqui a pouco. Deus plantou o jardim e colocou o homem no jardim. Olha só, Deus é bom, não é? Ele não colocou o homem no deserto. Ele não colocou o homem numa caverna. Ele colocou o homem no jardim. Deus nos criou para nos colocar no jardim. Por isso que nós precisamos ver a importância, se a nossa casa é um jardim ou não, porque deveria ser. Entendeu? Deus criou o homem e colocou o homem no jardim. Esse é o ambiente que o homem deve viver. Gênesis 2, versículo 10. Quero que vocês prestem bastante atenção, porque agora começa a história do rio. E saía um rio do Éden para regar o jardim. A função desse rio do Éden, aqui diz claramente, é para regar o jardim. Deus coloca o homem no jardim, mas esse jardim tem uma característica muito especial. Esse jardim é regado por um rio. Esse rio que sai de Deus. Não é um jardim qualquer. A sua casa é o jardim. Mas é um jardim qualquer? Por que não é um jardim qualquer? Porque é um jardim regado por um rio. Está vendo? Essa é a visão que nós precisamos ter. E aí, aqui diz, para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Então, ele rega o jardim, e aí, dali se divide, repartindo-se em 4 braços. Mas a primeira função desse rio do Éden é regar o jardim. Depois, ele se divide em 4 braços. Nós vamos daí comentar também mais tarde sobre esse assunto. Porque quando fala desses 4 braços, isso quer dizer em 4 direções, que 4 é um número representativo. Se alguém fala assim, então ali estará presente, por exemplo, uma grande empresa, e essa empresa estará no norte, no sul, leste e oeste. O que ele quer dizer? Só tem 4? Não quer dizer que está em toda a terra, não é isso? Então, aqui fala desse rio que se parte em 4 braços, em todas as direções. Eu quero que, queridos casais, vocês vejam que essas 4 direções começam dentro de casa.
nas 4 direções, em todas as direções da sua casa e da sua família. Você pode dizer, na minha casa, há uma situação difícil aqui, ali. Mas o rio está presente para todas as direções dentro da sua casa. Em outras palavras, não tem um lugar na sua casa que Deus não possa alcançar. Você não está alegre com isso? Não há nenhum membro da sua família que Deus não possa alcançar. Por quê? Porque é um rio. Mas tem que começar em nós. Em outras palavras, esse rio tem que me alcançar. Tem que alcançar o meu coração. E tem que alcançar as 4 direções do meu coração. Nós não falamos sobre plenitude? Preencher todos os espaços? Esse rio consegue preencher todos os espaços, porque se divide em 4 braços, entende? É isso que Deus quer. Primeiro rega o jardim, depois sai e se divide. Primeiro alcança o seu interior, seu coração, cada parte. Alcançando você, alcança seu cônjuge. Alcançando você, alcançando o cônjuge, vai alcançando toda a família. Você não acha isso algo maravilhoso, espetacular? Eu acho. Eu acho. E nós sabemos, né, que também o Senhor, Ele plantou, né, a árvore no jardim, correto? Amados irmãos, amados casais, nesse jardim tem o rio e nesse jardim tem a árvore da vida. Esse é o ambiente em que Deus colocou o casal. Deus não simplesmente colocou o casal no jardim. Ele colocou no jardim onde há o rio da água da vida, onde há esse rio da graça, e colocou no jardim onde tem a árvore da vida disponível. Amém. Esse é o ambiente que Deus criou o homem. Esse é o lar do homem. Amém. E esse é o seu lar. Amém. Aqui, quando o Senhor diz assim, eu vou ler aqui para os irmãos. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes, tal. Se Deus abençoou e Deus deu essa ordem, é porque Ele capacitou o casal a fazer isso. E qual foi a capacitação? Exatamente o rio e a árvore. Se você tem o rio e a árvore, vai acontecer. Qual é a função principal do rio? Regar. Os irmãos compreendem porque o homem ainda não havia pecado, né? Já fala do rio, né? Se dividia em 4 braços.
Mas por que isso aqui? Porque esse rio é para regar toda a terra. Compreende? Esse rio é para regar toda a terra. Como é que o homem iria se multiplicar e à medida que estava ali se multiplicando, ele estava enchendo a terra, não é isso? Isso quer dizer, por onde quer que o homem estivesse, o rio estaria presente para capacitá-lo. E a árvore estaria presente para capacitá-lo. Como queria dominar toda a terra? O jardim do Éden iria se expandir. Entende? Essa expansão do jardim do Éden é a conquista de toda a terra. Mas por que o jardim do Éden pode se expandir? Porque esse rio vai para todas as direções. O rio que rega o jardim é o rio que vai regar a terra, e também a árvore da vida estará presente. Isso você pode ver no final Apocalipse, né? No meio da rua, né, que percorre, está, né, o rio, e dos dois lados está a árvore da vida. Fazer todo lugar da terra habitação do homem e habitação de Deus. Esse é o plano de Deus que mostra aqui. E que pelo falar atual de Deus, isso aqui foi alguma coisa que foi realçada para nós. Bom, louvado seja Deus. Nesse momento, no interior de cada casal, deve haver o seguinte sentimento: Deus, é isso que minha casa precisa. O rio e a árvore. Sabe, esse sentimento tem que tomar conta de nós. Tem que tomar conta de nós. Senhor, você nos abençoou. Essa família é sua. Nós queremos o rio, nós queremos a árvore no nosso viver diário. Talvez nós falemos assim, mas o negócio é o seguinte, né? Você sabe como é que a gente é, nós temos problemas e tudo. Tudo bem, tudo bem. Mas o que é maravilhoso é que a Bíblia detalha sobre esses 4 braços, né? Mas por que a Bíblia detalha os 4 braços? É para dar esperança para nós. Né? Então nós vamos ver um pouco sobre cada um desses braços, tá bom? Então, Gênesis 2:11 diz, o primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. Então vamos ver primeiramente esse primeiro braço, que se chama Pison, correto? Pison significa fluir livremente. Esse é o braço positivo. Esse é o braço que é para cumprir aquele propósito inicial, que é dar vida e trazer edificação. E esse braço, ele tem uma característica. Ele passa por uma terra onde há ouro, né? E ele leva esse ouro, né? Certo? Para toda a terra. Leva esse ouro. Nós temos o bdélio, que é uma resina
que ao em contato com a água se solidifica, né? Então é algo que brilha, isso porque isso é antes da queda do homem. Em Apocalipse é pérola, né? Então é o sofrimento, a obra redentora de Cristo. Mas, em outras palavras, o que nós temos de material nesse rio? A obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito, né? A natureza divina, que é o ouro, a obra da redenção do Filho e a obra transformadora do Espírito. Lembre-se, sempre que fala desses materiais, tem esses 3 pontos, tá? Natureza divina. Se você tiver a natureza divina, não está tudo solucionado? Que remédio potente, hein? Natureza divina. Natureza humana, cheia de fraquezas, doenças, né? Vícios, debilidades. Mas Deus trabalha em nós a natureza divina. Esse rio trabalha em nós a natureza de Deus. Você algumas vezes não olha para o seu cônjuge e diz, esse cara não tem jeito, hein? Que coisa! O que você quer? Daí se a gente pergunta para você, o que você quer do seu cônjuge? Ah, eu quero que ele mude, eu quero que ele seja bom. Olha, então Deus vai falar para você. Eu não vou torná-lo bom, eu vou torná-lo divino. Diga para o seu cônjuge, Deus não irá torná-lo bom, irá torná-lo divino. Não é muito melhor? Mas como é que Deus vai tornar um bom? Ele não presta ou ela não presta? Obra do Filho, a redenção. Não tem escapatória, queridos casais. Tem algo que a obra da redenção não consiga solucionar? Existe? O Senhor na cruz, quando morreu, disse, está consumado. Está resolvido. Nas várias comunhões de casais no passado, eu compartilhei isso com os irmãos, né? Então você tem que falar para o seu cônjuge agora. O seu problema está resolvido. Se o Senhor Jesus na cruz diz, está resolvido, está consumado, você vai brigar com ele? Você vai dizer, não está não, não está não. Você vai falar isso? Está ou não está resolvido? Lembre-se, Pison traz isso. Pison traz isso. Está resolvido, mas e aí, o que vai acontecer? Obra transformadora do Espírito. Você vai reclamar com Deus do seu cônjuge? Deus diz assim, eu estou transformando, você pode não acreditar, mas vai virar uma joia, uma pedra preciosa. Você tem que olhar para o seu cônjuge agora e dizer assim, você vai ser pedra preciosa? Mas essa é a obra transformadora do Espírito. Então, não somos nós que temos que mudar o nosso cônjuge. Precisamos do rio da água da vida, fluindo em nossa casa.
Porque nesse rio tem esses elementos. Isso traz esperança para nós. Você olha para a igreja hoje. A igreja é perfeita? Não. Tem irmãos com problemas? Muitos ou poucos problemas? Muitos. Alguma vez você olha para a igreja, ai. Principalmente, muitas vezes, irmãos responsáveis, né? Mas você vai no finalzinho da Bíblia, desenvolver o finalzinho da história. Tem uma nova Jerusalém ali. Perfeita? Perfeita. O que é Nova Jerusalém, você sabe? É você no futuro. É o casal no futuro. É a sua família no futuro. A gente sempre tira foto, né? Quando encontra assim, você não envelheceu nada, mudou tudo, mas depois quando você vai comparando as fotos, né? A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é um livro de fotografia, sabia? Você olha na Bíblia assim, como eu era feio. Você lê a Bíblia e diz assim, como era feio. Mas quando você chega no final da Bíblia, você diz, como eu sou bonito. Você vê sua foto ali. Essa é a história do rio, né? Porque flui de Gênesis até Apocalipse. Então, nesse rio tem um material para a edificação. Se você olhar em Apocalipse, os materiais são os materiais que estão nesse rio em Gênesis. E hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, vamos ler Efésios 4, versículos 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12, que diz, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço ou ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui, e o versículo 13 começa com, até que todos cheguemos, não é isso? Então você pode ver, esse rio que traz o aperfeiçoamento para a edificação, alcança todos os santos. Alcança você e seu cônjuge. Mas o que tem que fazer? Você tem que colocar-se nesse fluir do rio. Não é? Senão, como esse rio vai depositar esse material em você? Senão, como esse rio vai operar em você? E quando esse fluir passa por nós, que é para nos aperfeiçoar para esse ministério da edificação do corpo de Cristo, tudo que nós fazemos resulta em edificação. E a edificação começa de casa. Agora vamos ver o segundo rio, o segundo braço. O segundo rio, versículo 13 de Gênesis 2, diz, o segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. Gion significa abundância, água turbulenta. Em outras, assim, água assim, né? Uma água turbulenta, com grande quantidade de água. Nesse período, né, que está tendo muita chuva, você vê aquelas cidades, né, quando chove demais, aquelas águas vêm, né, passam pela cidade, não são turbulentas? Leva tudo embora, não é?
Aqui fala da terra de Cuxi. A terra de Cuxi é uma terra que abrange norte do Sudão, sul do Egito, Etiópia, Eritreia e Somália. Tá? E falando assim nos países de hoje, as regiões de hoje. Então, primeiramente, tem dois aspectos práticos de Gihon. Primeiramente, falando da Etiópia, que é ligada à terra de Cuxi. Se refere ao problema da nossa natureza caída. Então vamos ler Jeremias 13, 23. Jeremias 13, 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Leopardo consegue tirar suas manchas? Mas se você usar um detergente bom, sai as manchas? Não. Quem tem uma pele mais escura, consegue mudar a cor? Não. É por isso que aqui diz, pode acaso o etíope mudar a sua pele? Se refere à questão da nossa natureza. Nós temos uma natureza que está acostumada a fazer o mal. Então, podereis fazer o bem? A única maneira é mudar a nossa natureza, não é? E é isso que esse rio Gihon faz. É capaz de mudar. Novamente eu entro no assunto, né? Entre os cônjuges. Se não muda! Lembre-se, toda vez que você pensar nessa frase, se não muda, então eu pergunto, você consegue mudar, tirar a mancha do leopardo? Não, não vai mudar mesmo. Você está bem certo, quando diz se não muda mesmo. A única maneira de mudar é esse rio Gihon. Então, ao invés de brigar com seu cônjuge e gritar, você não muda, torne-se um braço do Gihon. Correto? Torne-se um braço do Gihon que seu cônjuge vai mudar. Você pode ver, o falar de Deus é um falar que toca o nosso viver diário. E o segundo aspecto do Gihon, que é a terra de Cuxi, ele também se refere ao Egito. Daí se refere à questão de nós estamos envolvidos com o mundo da sobrevivência. Descemos ao Egito. Gênesis capítulo 12, versículo 10, que diz, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Significa, nós não estamos envolvidos com as coisas de Deus, estamos preocupados com a nossa sobrevivência, não é? Daí a gente desce ao Egito. Esse é um outro ponto ligado ao Gihon. Gihon é aquele que nos resgata das nossas preocupações desse mundo, para vivermos para edificação. Você sabe, para edificação primeiramente da sua família. O que acontece é que nós, muitas vezes, estamos envolvidos com tanto trabalho que não dedicamos tempo para a família, não dedicamos tempo para os nossos filhos. E o resultado, ganhamos dinheiro, perdemos os filhos. Ganhamos dinheiro, perdemos a família. Mas qual a razão da nossa vida? Não é multiplicar, encher a terra e sujeitar?
Nós não devemos nos preocupar com nossos filhos? Não devemos nos preocupar com nossa família? Está vendo? Então Satanás cria condições, mas louvado seja Deus, porque é um braço desse rio que nos resgata. Eu vou dizer uma coisa, quando eu leio sobre essa questão dos braços do rio, eu louvo a Deus. Deus, obrigado, eu tenho esperança. Porque existe esse rio que flui. Esse rio não é uma fantasia, é real. É real. Versículo 14. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Síria. Essa é a primeira parte do versículo, né? Tigre significa rápido. É o rio que nos tira do mundo. Jonas, capítulo 1, versículo 2, que diz, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então você pode ver, talvez alguém da sua família esteja no mundo. Graças a Deus, há um braço do rio para resgatar. Tudo que eu preciso é que esse rio esteja em minha casa. Não adianta esse rio estar no local de reuniões. Tem que estar em minha casa. Compreendem? Isso é algo que está no coração de Deus. Nós temos também, aí, segunda parte, versículo 14, diz, e o quarto é o Eufrates. Eufrates significa doce, frutífero. É o que nos tira da religião. Porque Eufrates é um rio que passa pela região da Babilônia. E você sabe, a religião não salva ninguém. A religião só cobra, é um peso, mas a salvação de Deus é doce, é de graça e é frutífero. Então precisamos ser salvos também da religião. Nós vivemos uma vida espiritual ou uma vida religiosa? Como que é o viver do casal? Como casal, vocês vivem uma vida espiritual ou uma vida religiosa? Se é uma vida religiosa, esse braço do rio resgata. E nos traz para a normalidade, que é o pison, né? E ali a edificação. Cada ser humano está numa condição diferente. Agora, o que a gente precisa ver é o seguinte, né? Quando esse rio me alcança, ele me transforma, né? Eu creio no Senhor, certo? Porque o Senhor diz, né? Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então, quando eu creio no Senhor, esse rio flui de mim. Quando esse rio me alcança, eu me torno um braço desse rio. Correto? Essa é a oração que cada cônjuge tem que fazer diante de Deus. Faz de mim um braço desse rio dentro da minha casa. Senhor, alcance meus filhos, alcance meu cônjuge. E a maneira, o instrumento é você. Se temos cônjuges, são dois. Nenhum quer. Tem caminho? Não. Deus precisa de um. Quando um aceita,
o rio entra. E quando o rio entra, as coisas acontecem. Diga para o seu cônjuge, eu quero ser um braço desse rio. Para cuidar de você. Para juntos cuidarmos nossos filhos. Então, quando você estiver bravo com seu cônjuge, não grite. Não grite, não brigue. Se você gritar e brigar, o rio para. Não flui mais. Solução não é grito, solução não é briga. Solução é você se tornar um braço desse rio. Não interessa qual seja a condição, há um braço do rio específico para a necessidade. Daí você diz, mas o meu cônjuge é tão estranho, né? Eu acho que é uma pessoa, caso único na terra. Então vai ter um braço do rio para esse caso único. Vamos ler Tito 3, versículo 5. Diz o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse regenerador, ele tem um significado. Não está nesse significado do nascer de novo, mas no significado de mudar de condição, mudar a natureza. E aqui também fala renovador, é tornar novo. Então, quando fala do regenerador, significa estar vendo uma mudança de natureza. E quando fala de renovador, está falando de uma mudança de condição. Não tem coisa melhor do que você ver seu cônjuge mudando dia após dia. Para melhor, certo? Vamos deixar claro isso aí. É regenerador, entendeu? Mudança para melhor. E renovador. Cada dia que passa é mais novo. Não é cada dia que passa está mais velho. A gente vê de vez em quando, né, um casal dizendo, mas você está velho, hein? Ah, e você não está velha? Cada vez mais novo, porque existe um lavar. E esse lavar é regenerador e renovador. Primeira Coríntios 6:11. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aqui a lavagem, essa santificação e justificação não são pelo sangue.
que se refere às coisas objetivas, mas é algo ligado à água, porque é algo subjetivo, é algo que ocorre no nosso interior. Porque é no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então, amados casais, espero que nessa primeira mensagem você tenha visto. Tudo que eu preciso na minha casa é um rio e uma árvore. Amém. Nós não falamos da árvore ainda, não é mais? O princípio é isso aí. Amém. Tudo que nós precisamos é um rio e uma árvore. Diga para o seu cônjuge. Tudo que nós precisamos é um rio e uma árvore. Amém? Amém? Nós vamos continuar amanhã, tá? Louvado seja o Senhor.